Atenção, porque está chegando o dia para a declaração do imposto de renda, o último dia. Muita gente já fez, inclusive, mas está chegando o último dia. E aí vem as dúvidas. Como é que eu faço? Eu posso declarar agora? Tenho que declarar depois? Posso declarar depois? Pago que multa? Começam as dúvidas a surgir daí. E, claro, dúvidas também muito específicas sobre como declarar determinados rendimentos que não existiam até pouco tempo atrás e agora existem. Aí está Tiago Melo, ao vivo, para trazer informações para nós, com a ajuda do advogado, que vai tentar nos ajudar a entender isso, né, Tiago? Boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Pois é, quem ganhou mais de R$ 28.500 no ano passado precisa fazer a declaração do imposto de renda. O prazo, inicialmente, tradicionalmente, encerra no final de abril por conta da pandemia. Houve uma prorrogação para o dia 31 de maio, mas houve também uma movimentação lá no Parlamento Federal para expandir esse prazo até 31 de julho. Eu vou começar conversando aqui com o Dr. Carlos Iuri, advogado tributarista, para saber se o contribuinte pode relaxar, sendo aprovado pela Câmara o prazo de 31 de julho. Ele vai ter um tempo a mais para declarar, doutor Carlos? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson, os telespectadores da TV Cidade Verde. Infelizmente, Tiago, o prazo final para a declaração do imposto de renda está mantido no dia 31 de maio. Como você bem lembrou, um projeto de lei foi tramitado na Câmara Federal, passou pelo Senado, prorrogando esse prazo para o dia 31 de julho, mas já houve o veto por parte do presidente da República, que alegou que essa dilação desse prazo iria atrapalhar o cronograma de desembolsos por parte do Ministério da Economia em relação às restituições de imposto de renda e, efetivamente, o prazo final para a apresentação da declaração, para a entrega da declaração de ajuste anual, ficou no dia 31 de maio de 2021. Quem não entrega, o que acontece, doutor Carlos? A primeira questão que tem que ser levantada é a multa, tá? Há uma multa bem pesada, basicamente 100% do que se deveria pagar de restituição ou, no caso, do que receber de restituição ou do imposto a pagar, tá? E para evitar isso, o contribuinte ele tem que, pelo menos, entregar a declaração de imposto de renda para afastar a multa. Posteriormente, ele pode fazer os ajustes necessários, fazer retificação, mas o ideal é: está incompleto, falta documento, mesmo assim faça a entrega até o dia 31 de maio e depois faça as retificações, as retificações na declaração de ajuste anual. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Nossos telespectadores aqui, através do nosso Instagram, doutor Iuri, queria que o senhor ajudasse a gente a responder. É o David, ele mandou mensagens aqui, ó. Bom dia, meu nome é David, eu recebi meu FGTS naquele período emergencial. Eu preciso declarar o imposto de renda pelo valor do FGTS recebido? Joelson, o David ele vai precisar fazer a declaração de ajuste informando que recebeu o FGTS. A boa notícia é que FGTS, esse recebimento desse FGTS, ele é isento, ou seja, ele vai jogar num campo da declaração de rendimentos isentos e não tributáveis, mas precisa informar para a Receita Federal que teve, além do seu rendimento normal, o FGTS sacado durante a pandemia. A dúvida agora é do Edmar, mandou pelo Instagram também. Como declarar compra de ações da B3 e de fundos imobiliários? A DARF só é gerada caso tenha lucro ou não? Joelson, a pergunta desse telespectador é muito interessante. Há algum tempo eu já venho defendendo que a maior dor de cabeça que nós vamos ter em termos de declaração de ajuste anual é a declaração inexata, certo? Da compra e venda de ações, daquilo também que se conhece como trading, né? Que é aquela compra e venda de ações feitas durante o dia. Para responder diretamente à pergunta do telespectador, essa apuração do lucro e da perda que ele tem é feita no mês em que são realizadas as operações, tá? Então, se ele comprou a ação e vendeu a ação ao longo de 2020, ele já teria
que ter declarado o lucro nessas ações. Bom, então, supondo que esse telespectador não fez essa declaração em 2020, ele vai ter que pegar todo o histórico de operações dele em 2020, fazer as apurações e verificar se houve ganhos ou perdas. Se tiver havido ganhos acima de R$2.000, ele tem que obrigatoriamente declarar na declaração de ajuste de 2021 e num campo específico chamado dividendos, recebimento de dividendos de ações. A pergunta agora é da Elias. A data do ressarcimento no imposto de renda para prioridades permanece? Será dia 31 de maio? Ela está perguntando. Joelson, permanece sim. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais o presidente da República vetou a prorrogação da entrega da declaração de ajuste anual para o ano, para o dia 31 de julho. Né? Segundo os motivos do veto presidencial, como vai haver o desembolso, né? O governo já vai começar a pagar as restituições a partir do dia 31 de maio, então se considerou que ele estaria financiando, né? Isso teria um impacto muito grande dentro da economia do governo. Então, a partir do dia 31 de maio, haverá já o início das restituições. Olha a pergunta do William aqui, é interessante. Ele disse que ganhou um carro num sorteio, botou até aqui o nome lá do sorteio, mas quando veio a nota fiscal do carro, não tem nada dizendo que o carro foi ganho em sorteio. Ele pergunta, preciso declarar esse carro como patrimônio? Joelson, primeiro eu queria parabenizar o William por ter tanta sorte assim. Quisera eu ganhar um veículo, se não for através do trabalho, né? Mas parabéns ao William. E a resposta é sim, ele vai ter que declarar esse veículo. Qualquer pessoa que receba doação acima de R$40.000, e nesse caso, já que foi um prêmio de sorteio, há uma transferência de propriedade, né? Ele vai ter que fazer uma declaração de ajuste anual, informando que recebeu esse carro, o valor do carro, nota fiscal e também qual foi o cupom, qual foi o sorteio que ele participou e que deu esse patrimônio para ele. E quem recebeu o auxílio emergencial, doutor Carlos, precisa declarar também? Boa pergunta, Tiago. Eu lembro que da última vez que nós conversamos, esse era a pauta do momento, né? Há um dispositivo na lei federal que diz, na lei que instituiu o auxílio, que diz que quem tiver recebido o auxílio e tiver recebido mais de R$28.500, deverá devolver o auxílio. Esse dispositivo existe para prevenir fraudes, para prevenir que pessoas que tenham emprego, que recebam mais de R$28.500, venham a receber esse numerário, que é efetivamente destinado para auxiliar aquelas pessoas que ficaram sem emprego, ficaram com a situação financeira complicada ao longo da pandemia. Isso permanece, tá? Então, quem recebeu auxílio financeiro e ao mesmo tempo recebeu mais de R$28.500, vai ter que fazer a declaração, informar o valor do benefício que foi recebido e vai ter que devolver esse benefício para a Receita Federal, para a União. Agora, há casos e há casos. Há, por exemplo, o caso de pessoa que entrou na pandemia, perdeu o emprego e conseguiu um emprego até melhor, usufruiu o auxílio beneficial e conseguiu um emprego melhor depois que a pandemia, que a economia voltou a girar mais ou menos. Então, como cada caso é um caso, né, os casos de fraude deverão ser separados dos casos legítimos de recepção do auxílio e recepção de mais de R$28.500 no ano de 2020. Então, a orientação é: faça a declaração, mas se o seu caso for um caso de percepção legítima, né, que faça a defesa administrativa quando vier a cartinha da Receita Federal determinando a devolução. Joelson. Olha a dúvida da Beatriz aqui, mandada também através do Instagram, enviada através do Instagram. Trabalhei numa empresa, porém ela não me pagou. Mesmo assim, a empresa informou lá na Receita Federal. Preciso declarar um imposto de renda? Essa é uma situação muito interessante, Joelson. A orientação que tem que ser dada ela tem que procurar a Receita Federal, certo? Ela vai fazer a declaração de imposto de ajuste anual. Agora, ela tem que procurar a Receita Federal para informar que não teve o rendimento creditado. O imposto de renda, ele segue uma prática um princípio chamado princípio do caixa, né? Ou seja, todo rendimento que entra, efetivamente tem que ser
pago o imposto. Nesse caso, se for informado o pagamento, mas não houve efetivo desembolso, ela tem que procurar a autoridade pública, a Receita Federal, e pedir que seja dispensada, né, desse imposto através do procedimento administrativo. Ok? Bom, Muito se obrigado. não temos mais perguntas, vamos encerrar por aqui agradecendo o Dr. Carlos Iuri. Então, muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Segundo números da Receita Federal, de 32 milhões de declarações que são esperadas pela Receita, até agora chegaram 20 milhões, faltam 12 milhões aí, então muita gente tem aí prazo de pouco mais de 10 dias para correr. Joelson. Última pergunta, Tiago Melo. Você está nos 12 milhões que não fizeram ou nos 20 milhões que já fizeram, Tiago Melo? Vamos lá. Você está nos 12 que não fizeram ou nos 20 que já fizeram? Ah, você pergunta em relação a mim, né? Tiago Melo, sim, você. em relação a mim. Eu já inseri uma parte das informações, estou aguardando os últimos comprovantes aí para o ajuste, mas devo fazer antes do dia 20. Olha, Tiago Melo, uma meia declaração, o que não pode, tem que fazer a declaração toda, até o final do prazo. Mas você está melhor do que eu não apresentei dado nenhum até agora. Estou atrás ainda, viu, Tiago Melo? Um abraço, Tiago. Quem tem tempo não tem pressa, velho. É verdade, Tiago Melo. Quem tem tempo Abraço. não tem pressa. Declaração do imposto de renda. Mas vai passando o tempo aí até o final desse mês, hein? Vamos fazer a declaração.